Audioaula em Desvendando os Segredos da Membrana Plasmática. Olá, caro aluno. Seja bem-vindo a mais uma jornada fascinante pelo mundo microscópico. Hoje, aprofundaremos nas profundezas da célula, desvendando os mistérios da membrana plasmática. Este é o primeiro capítulo de uma saga que nos conduz aos recantos mais intrigantes da biologia celular. 1.1 História dos estudos da membrana plasmática. Antes de explorarmos os detalhes da membrana plasmática, é crucial entendermos como chegar a conhecer essa estrutura fundamental. Viajamos no tempo até os primórdios da biologia celular. No século XIX, visionários como Matthias Claden, Theodor Seven e Rudolf Virchow lançaram as bases da teoria celular, proclamando que a célula é a unidade básica da vida. No entanto, apenas no século XX é que os cientistas desenvolveram a desvendar a natureza da membrana que envolve cada célula. Os primeiros experimentos revelaram que a membrana plasmática era mais do que uma simples barreira. Cientistas notáveis, como Gorter e Grendel, desenvolveram com experimentos inovadores, lançando luz sobre a estrutura lipídica da membrana. 1.2 Composição e estrutura. Agora, vamos nos aprofundar na composição e na arquitetura da membrana plasmática. Imagine-a como a guarda-costas da célula, uma barreira sem a qual a vida celular seria uma caótica miscelânea. A membrana plasmática é, essencialmente, um mosaico fluido de lipídios e proteínas. Os fosfolipídios, com suas cabeças hidrofílicas e caudas hidrofóbicas, são os arquitetos dessa estrutura, formando uma bicamada que separa o meio intracelular do extracelular. Além disso, não podemos esquecer as proteínas, como atores principais nesse espetáculo biológico. Proteínas integrais atravessam a membrana, enquanto as periféricas estão estrategicamente posicionadas em suas superfícies. 1.3 Funções da membrana plasmática. Agora que entendemos de anatomia da membrana plasmática, vamos explorar suas múltiplas funções. Ela não é apenas uma barreira, mas sim uma maestra regindo inúmeras atividades envolvidas. Regulação osmótica, transporte de matéria, comunicação celular e reconhecimento de sinais são apenas algumas das funções desempenhadas por essa estrutura dinâmica. Imagine uma membrana plasmática como uma coreografia habilidosa, coordenando um balé molecular que sustenta a vida. E aqui estamos, apenas arranhando a superfície desse universo micro-intrigante. Em nossas próximas aulas, mergulharemos mais fundo nas entranhas dos celulares, desvendando os segredos que tornam a vida possível em uma escala que desafia a imaginação. Prepare-se, caro aluno, para uma jornada que transformará a forma como você vê o mundo, mesmo que fique invisível aos olhos nus. Até a próxima aula, onde venderemos mais mistérios da biologia celular. Tema 2. Transporte por membranas celulares. 2.1 Transporte não mediado. Antes de mergulharmos em transportes especializados, vamos conhecer o transporte não mediado, a forma mais direta e simples de entrega através das membranas. Imagine uma célula como uma cidade movimentada, e o transporte não mediado como um pedestre atravessando uma rua. Nesse processo, as moléculas simplesmente atravessam a membrana, aproveitando a diferença de concentração entre o meio interno e externo. Esse é o caso de difusão simples, onde partículas se movem de uma área de alta concentração para uma de baixa concentração. Essa importância é governada pelas leis da física e da química, uma dança elegante entre moléculas que busca equilíbrio. À medida que exploramos esse transporte descomplicado, abrimos as portas para o transporte mediado, uma área ainda mais fascinante. 2.2 Transporte mediado. Agora, conheceremos o mundo do transporte mediado, uma trama complexa e altamente especializada. Nesse cenário, as moléculas não podem simplesmente atravessar a membrana isolada, elas precisam de ajuda, e isso é onde as proteínas entram em cena. Proteínas transportadoras, como porteiros celulares, facilitam a passagem de matéria específica. É como se cada molécula tivesse sua própria chave, e a proteína transportadora fosse com fechadura precisa. Esse transporte mediado inclui a difusão facilitada e a osmose, processos que garantem eficiência na distribuição de substância componente. 2.3 Transporte em quantidade. E agora, nosso último destino nesta jornada é o transporte em quantidade. Aqui, falamos de movimentações profundas de substâncias, algo essencial para o funcionamento harmonioso da célula. Imagine um concerto, onde cada molécula é como uma nota musical. O transporte em quantidade, também conhecido como transporte vesicular, envolve bolhas membranosas chamadas vesículas, que funcionam como veículos de entrega celular.
Endocitose e exocitose são os movimentos de entrada e saída, respectivamente, onde a célula engloba ou libera substâncias em escala. À medida que fechamos este capítulo, refletimos sobre a complexidade desse sistema. É como se a célula fosse uma cidade moderna, com vias rápidas e portas estratégicas, garantindo que cada molécula chegue ao seu destino correto. Tema 3. Parede celular. Prepare-se para descobrir como as células constroem suas próprias defesas e suportes. 3. Importância da parede celular. Antes de penetrarmos nas profundezas da parede celular, é crucial compreender sua importância. Imagine uma parede celular como o esqueleto da célula, conferindo-lhe forma, resistência e proteção. Essa estrutura notável não define apenas uma célula, mas também desempenha papéis importantes em sua sobrevivência. Pense na parede celular como um escudo que não só protege contra invasores indesejados, mas também fornece suporte estrutural, mantendo a integridade da célula. Agora, prepare-se para explorar os mistérios dessa muralha viva. 3.2 Composição da parede celular. Agora, vamos mergulhar na composição intricada da parede celular. Ela não é apenas um amontoado de tijolos, mas sim uma obra-prima arquitetônica da natureza. O principal protagonista aqui é a celulose, uma substância fibrosa e resistente que forma uma rede intricada, conferindo rigidez à parede. Além disso, não podemos esquecer das proteínas estruturais que reforçam essa construção, conforto, estabilidade e resistência. Mas a parede celular é muito mais do que uma barreira física. Ela é como um mural artístico, adornado por diversas substâncias, incluindo hemicelulose e pectina, que apresentam características para flexibilidade, permitindo a expansão e o crescimento celular. 3.3 Funções da parede celular. Vamos agora desvendar as diversas funções desempenhadas pela parede celular, que vão muito além de apenas proteção e suporte. Imaginem a parede celular como uma central de comunicação. Ela facilita a troca de sinais entre células vizinhas, desempenhando um papel vital na progressão de processos de desenvolvimento e resposta a estímulos ambientais. Além disso, a parede celular é como uma barreira seletiva, regulando o que entra-sai das células. Controla o movimento de íons, nutrientes e outras substâncias, mantendo o ambiente interno equilibrado. Como se isso não fosse suficiente, a parede celular também desempenha um papel crucial na resistência a patógenos, sendo uma primeira linha de defesa contra invasões microbianas. E assim, concluímos nossa exploração pela parede celular, essa estrutura extraordinária que não apenas dá forma à célula, mas também desempenha funções necessárias para sua sobrevivência. Tema 4. Processos de sinalização e reconhecimento celular. Prepare-se para descobrir como as células se comunicam e interagem nesse universo microscópico. 4.1 Universo dos sinais celulares. Antes de nos aprofundarmos em detalhes, vamos imaginar as células como astronautas em um vasto cosmos intracelular. Esses pequenos seres precisam ser comunicados para coordenar suas atividades e garantir a harmonia do sistema. Os processos de sinalização celular são como estrelas que emitem sinais luminosos, guiando as células em suas órbitas. Esses sinais podem ser moléculas, íons ou até mesmo impulsos elétricos, desencadeando respostas específicas nas células. 4.2 Caminhos de sinalização celular. Agora, vamos explorar os caminhos que esses sinais percorrem. Existem diferentes formas de sinalização, como a endócrina, onde os sinais viajam através da corrente sanguínea para atingir células distantes, a parácrina, onde as mensagens são entregues nas células próximas, e a autócrina, quando a própria célula emite sinais que afetam seu comportamento. Imagine isso como uma rede galáctica de comunicação, onde as células estão constantemente trocando mensagens para se adaptarem às condições em constante mudança. 4.3 Receptores e reconhecimento celular. Agora, vamos desvendar os receptores, as antenas celulares responsáveis por captar esses sinais cósmicos. Cada célula tem suas próprias antenas especializadas, chamadas de receptores, que detectam e interpretam os sinais. Pense nisso como uma biblioteca cósmica, onde os livros, ou sinais, são lidos por bibliotecários, a receptores, especializados. Esses receptores podem estar na superfície celular ou dentro da célula, ativando uma cadeia de eventos internos em resposta aos sinais recebidos. 4.4 Mensagens intracelulares e respostas moleculares. Agora, entraremos no fascinante mundo das mensagens intracelulares e respostas moleculares. Assim que o sinal é captado pelo receptor, uma série de eventos é desencadeada dentro da célula, como uma coreografia molecular. Imagine isso como uma sinfonia,
onde cada uma desempenha seu papel específico, resultando em alterações no comportamento ou função celular. Essas respostas podem incluir a ativação de genes, a divisão celular ou até mesmo a morte programada, tudo em resposta aos sinais recebidos. Tema 5: Reconhecimento celular e transplante de órgãos. Prepare-se para mergulhar nos meandros da comunicação celular e desvendar os desafios enfrentados na área dos transplantes. 5.1 A complexidade do reconhecimento celular. Antes de entrarmos nos detalhes dos transplantes, é crucial compreender a intrincada rede de comunicação celular. Cada célula apresenta marcadores de superfície que funcionam como uma identidade molecular. Essa identidade é essencial para o reconhecimento entre as células, garantindo a cooperação necessária para o bom funcionamento do organismo. 5.2 Compatibilidade celular e desafios nos transplantes. Quando falamos em transplantes de órgãos, a compatibilidade celular torna-se fundamental. É como tentar encaixar peças de um quebra-cabeça molecular. Se a identidade molecular do doador não for compatível com o receptor, nosso sistema imunológico rejeitará o novo órgão. Essa incompatibilidade representa um dos principais desafios nos transplantes, desencadeando respostas imunológicas que podem afetar a eficácia do procedimento. 5.3 Estratégias de imunossupressão e avanços tecnológicos. Para superar esse desafio, recorremos às estratégias de imunossupressão. Essas estratégias atuam como reguladores, suavizando a resposta imunológica e permitindo que o órgão transplantado seja aceito. Além disso, os avanços tecnológicos oferecem alternativas emocionantes. A engenharia de tecidos, por exemplo, abre caminho para a criação de órgãos em laboratório, reduzindo a dependência de doadores e minimizando os riscos de exclusão. 5.4 Desafios atuais e futuro dos transplantes de órgãos. Apesar dos progressos, enfrentamos desafios significativos. A deficiência de doadores e a necessidade contínua de aprimoramento da imunossupressão são questões que exigem atenção. Contudo, vislumbramos um futuro promissor. Pesquisas em células-tronco e manipulação genética apontam para soluções inovadoras, indicando um caminho onde os transplantes podem se tornar mais eficazes e acessíveis. Recapitulando nossas descobertas, uma jornada pelos mistérios celulares. Caros estudantes, chegamos ao final desta fascinante jornada pelo micromundo celular. Vamos revisar os temas que exploramos e consolidar nossas descobertas para que possamos apreciar a complexidade e a harmonia dos processos celulares. 1. A membrana plasmática, em barreira, coreógrafa e guardiã. Começamos nossa jornada com a membrana plasmática, uma estrutura multifacetada que se revelou muito mais do que uma simples barreira. Ela é a coreografia de uma dança molecular, regulando o movimento de íons, moléculas e substâncias essenciais para a vida celular. Além disso, mergulhamos nas profundezas de sua estrutura, compreendendo os fosfolipídios que formam a bicamada, as proteínas que desempenham papéis fundamentais e as funções obrigatórias que mantêm a célula em equilíbrio. 2. Os transportes pela membrana plasmática, em uma dança de moléculas. Exploramos os transportes através da membrana plasmática, uma dança de moléculas que ocorre de maneiras distintas. Desde o transporte não mediado, onde moléculas simplesmente atravessam, até o transporte mediado, onde proteínas especializadas atuam como guias na travessia, compreendemos como a célula regula seu ambiente interno. Esses processos são inadequados para garantir que os nutrientes entrem e os resíduos saiam, mantendo um equilíbrio delicado essencial para a sobrevivência celular. 3. A parede celular, o esqueleto protetor e comunicador. Nossa exploração levou à parede celular, uma estrutura que oferece suporte e proteção. Desde a celulose resistente até as proteínas estruturais que conferem estabilidade, entendemos que essa parede não é apenas uma barreira física, mas também uma comunicadora que desempenha papéis cruciais na troca de sinais entre células. 4. Reconhecimento celular e transplantes, em A Sinfonia da Aceitação. Partimos para o intrigante campo de reconhecimento celular, onde as glicoproteínas na membrana celular e o complexo principal de histocompatibilidade desempenham papéis decisivos. Compreendemos como essas identidades moleculares são fundamentais para o sucesso dos transplantes, onde a compatibilidade é a chave para a acessibilidade. Nosso olhar para o futuro revela pesquisas promissoras em células-tronco, manipulação genética e avanços tecnológicos, apontando que o cenário dos transplantes está evoluindo para se tornar mais eficaz e acessível. Caros aprendizes, encerramos esta aula com a certeza de que a biologia celular é um vasto universo de complexidade e maravilhas. Continue a explorar, questionar e descobrir, pois a jornada pelo conhecimento é infinita. Até a próxima aula,
onde novos horizontes da biologia nos aguardam. Bons estudos!